Bom dia, Walker por aqui, 12 de janeiro de 2025. Estou passando aqui para explicar algo do meu pensamento, algo complexo e que, se não for compreendido, é por deficiência de quem está explicando e não questão de cognição de quem está assistindo. Dito isso, vamos lá. A globalização criada pelas corporações para favorecer os seus negócios, vender os seus produtos, principalmente as corporações dos países desenvolvidos, superindustrializados, seus serviços financeiros e também se apropriar das riquezas dos países periféricos, aconteceu em 1990. E as corporações perceberam que, além do comércio, ela poderia também se sobrepor a determinadas nações. Hoje eu acho que eles acreditam que pode se sobreporem a ter sobre todas as nações. As corporações querem substituir o Estado. De certa forma, já estão substituindo, em alguns casos. Isso é sem limite. Mas vamos voltar lá na construção, no começo da globalização. A globalização, ela foi feita apenas para intermediar e ter acesso entre países sem fronteiras apenas para os produtos, não para as pessoas. Eles perceberam que eles não poderiam dar acesso globalizado às pessoas. Então, por exemplo, o brasileiro não pode acessar livremente os Estados Unidos, o mexicano não pode acessar livremente os Estados Unidos. Precisa de barreiras para as pessoas transitarem. Não dá para acessar livremente a União Europeia. Porém, o inverso não é necessariamente verdadeiro. Pessoas oriundas de países mais desenvolvidos têm um acesso mais livre às nações menos desenvolvidas. Mas o que a globalização queria, as corporações queriam mesmo com a globalização, é o acesso livre de suas mercadorias aos consumidores dos países populosos, subdesenvolvidos, porque eles precisavam e precisam de novos mercados. Mas o risco de dar acesso às pessoas também, inversamente, era muito grande com a globalização, que naturalmente, ia acontecer isso. Então foram criadas barreiras cada vez mais fortes para o acesso de pessoas. Mas isso não foi suficiente. As corporações começaram a criar, a partir das Big Techs, ilhas de pessoas. Porque com o advento da comunicação em tempo real, online, rápida, digital, as pessoas passaram a se comunicar independente de estar em territórios diferentes, muito mais rápido. Não só as mercadorias não foram, e o dinheiro não foram com trânsito rápido e livre, acessando os outros países, as nações. As corporações perceberam que não poderiam deixar livre as pessoas para acessar as outras nações, as nações desenvolvidas, mas principalmente que também não poderiam deixar as pessoas se comunicarem livremente. Por isso, o desenvolvimento
através dos algoritmos, de ilhas ideológicas, entre outras. Porque você imagina a maioria das pessoas se comunicando, construindo relações, verificando que entre elas haveria mais coisas incomuns, como por exemplo ser trabalhador de uma empresa, ser um explorado, ser um negociante, ser uma vítima do sistema financeiro. Se as pessoas começam a perceber que elas têm mais coisas em comum do que diferença entre elas, seria um risco para as corporações, porque elas teriam a maioria ligadas digitalmente num universo digital muito mais forte, e a existência e o domínio dessas corporações estaria em risco. Por isso foi necessária a construção de ilhas ideológicas. Veja, por exemplo, o caso da luta política. Pessoas da direita recebem, através dos algoritmos, os assuntos que são daquele núcleo. Os da esquerda, outros assuntos de outro núcleo. E há outras pessoas que são de outros campos, videogame, isso, aquilo. Tudo está no seu universo, na sua ilhota construída digitalmente, as suas ilhas digitais, as suas bolhas desenvolvidas pelos algoritmos, construídas, as barreiras sendo limitadas pelos algoritmos, alimentando essas ilhas com um discurso às vezes de ódio, de integração só daquele grupo que pensa naquele modo de pensar que é desenvolvido e alimentado. Veja, por exemplo, o que aconteceu no Brexit, que foi o que levou a Inglaterra a sair da União Europeia. Aparentemente não era a vontade da maioria, mas acabou sendo isso que aconteceu. Ou a eleição do Trump, a primeira eleição, não sei a segunda, mas a primeira com certeza, foi alimentada por mentiras, manipulação através de algoritmos, demonizando a Hillary. Não que a Hillary seja uma boa pessoa, na minha opinião, nem sei se é má também, mas não é um Trump. O fato é que demonizaram ela, mentiram sobre ela. E as pessoas que eram inimigas, ou aliás, eram republicanas, só recebiam informações que difamavam a Hillary e endeusavam o Trump. E o inverso também acontece. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: as corporações, além de criar ilhas, além de construir uma globalização que tem livre acesso aos produtos dos outros países, às riquezas dos países subdesenvolvidos, a forma de colocarem nesses países os seus produtos, também precisou construir um modelo que impedisse que as pessoas se integrassem. Hoje nós temos grupos que se odeiam, nem sabem por quê, porque elas têm coisa mais em comum do que o inverso, mas se odeiam. Se odeiam porque são alimentadas por algoritmos. Trabalhadores de mesma categoria, de mesma classe social, se odeiam porque pensam assim e o outro pensa assado, e eles não sabem nem por que pensam assim, porque são alimentados por notícias muitas vezes falsas. Tudo isso é uma construção de ilhas que foram construídas pelas corporações. E agora, já há algum tempo, mas agora mais de uma forma mais intensa, mais clara,
as corporações pretendem é se sobrepor aos estados, impor sua própria norma. Como é que um país deve se comportar com suas leis, com seus procedimentos, quem eles devem se eleger, quem eles devem eleger para o comando, como deve ser o judiciário, como deve ser o legislativo de um país. As corporações querem ditar como deve ser um país, porque elas se acham acima, querem estar acima dos estados, dos governos, das decisões do estado, das instituições, porque eles querem se apropriarem das riquezas, mas também das pessoas dessas nações, para fazerem o que eles quiserem, para que elas consumam os produtos que eles querem, tenham comportamentos que eles querem. E o propósito é um só: lucro, dinheiro, domínio, poder. É incrível. Mas nós somos manipulados, colocados em ilhas digitais, para sermos afastados de pessoas como nós. Pessoas que até ontem eram pessoas fraternas. Hoje são pessoas que nos odeiam, que nos têm repulsa pelo que a gente tem de preferência. Por quê? Alimentação de um modelo feito por algoritmo e nos colocando, que nos foram colocados para que nós possamos nos alimentar nas nossas ilhas digitais nas quais nós fomos colocados. É isso, meus amigos. A questão é complexa. Eu não sei se eu consegui explicar direitinho. Espero que tenha sido possível. Tenha um bom domingo. Aproveite o dia.